A entrevista com o autor de hoje é com Rafael Soares Gonçalves, autor de Favelas do Rio de Janeiro, História e Direito, livro da editora PUC-Rio, em coedição com a editora Palas. Rafael é advogado e historiador, professor do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e pesquisador de produtividade CNPq e jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ. Também é coordenador do Laboratório de Estudos Urbanos e Socioambientais e editor científico da revista O Social em Questão. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Lívia. Para começar, então, você é doutor em História, pós-doutor em Antropologia e é professor associado do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Explica para a gente como é percorrer por essas três áreas, onde elas se unem. Isso é uma boa pergunta, assim, porque normalmente eu tenho uma certa dificuldade de me classificar, assim, né? Enfim, eu tenho a impressão que eu hoje sou mais historiador, mas é verdade que, enfim, eu circulo e dialogo com disciplinas, por exemplo, na França eu trabalhei muito com geógrafos, né? Trabalho um pouco menos agora aqui no Brasil, trabalho muito com antropólogos, né? Enfim, eu acho que, na maior parte das vezes, e o serviço social, eu acho que ele está completamente presente, tanto pela discussão em favelas, pelo viés dos meus alunos, e mais recentemente trabalhando a própria política de assistência em uma perspectiva histórica, né? O que eu acho importante, assim, é que, às vezes, enfim, a gente fragmenta demais o conhecimento. Eu acho que é interessante quando a gente tem um objeto, enfim, a gente conseguir acionar de alguma forma os instrumentais que as distintas disciplinas podem nos conceder, né? Podem nos dar. Então, de alguma forma, eu tento dialogar com esses diferentes autores, né? Então, eu acho que no serviço social eu não tenho receio de trabalhar muito com o tempo presente, com questões muito mais, enfim, sociológicas, antropológicas. Eu acho que entro também um pouco nessa reflexão, mas em quase tudo que eu faço, eu acho que o viés da projeção do tempo e da compreensão de como essas realidades se deram em uma perspectiva mais histórica sempre está presente, né? Então, por isso que eu acho que eu me acho mais atualmente como historiador, enfim, mesmo que eu fiz direito inicialmente, enfim, o objeto do direito ele acaba sendo um elemento que eu acabo circulando e trabalhando. Acho que essa lógica jurídica ela fica, né? Mas já não tenho tanta pretensão de achar que eu trabalho tanto no campo estritamente do direito como tal. Mas, enfim, acho que a interdisciplinariedade, acho que são elementos importantes que têm que ser levados em consideração, mesmo se talvez as instâncias de avaliação, né, públicas do Ministério, enfim, muitas vezes tem projetos que eu não sei para onde mandar, né, porque eu tenho que ser classificado numa casa, né, enfim, na CAPES, CNPq, mas enfim, eu acho que esses elementos são importantes, as possibilidades de diálogo só me enriquecem, né? E como essa formação multidisciplinar agregou ou interferiu na sua pesquisa sobre favela? Eu acho que assim, bom, pessoalmente, quando eu fiz direito, não era muito fã da universidade, enfim, então eu costumo falar que é muito louco isso, mas assim, de vez em quando eu sonho que faltou um crédito na UFRJ, assim. Eu tinha um medo de ter que voltar àquela universidade. Enfim, eu trabalhei como advogado, trabalhei até em grandes escritórios, tudo, mas rapidamente eu me dei conta que a operação do direito não era algo que me fazia feliz, como a instrumentalização, enfim, do direito. E aí, rapidamente, eu me dei conta que era necessário um rompimento, enfim, procurar outras possibilidades, né? E foi aí que, enfim, depois a gente pode falar com mais calma, mas que eu decidi sair para estudar fora, que fui morar na França, e eu entrei num mestrado. Bom, hoje na França é menos, depois da reforma universitária que teve por lá, a questão da interdisciplinaridade é menor, porque acho que as casas são mais disciplinares, mas anteriormente o mestrado era muito interdisciplinar. O meu mestrado foi em dinâmica comparada dos países em desenvolvimento. Enfim. Então tinha juristas, tinha geógrafos, historiadores, mas era mais em história, porque o meu orientador era um historiador. E é interessante que foi até um encontro que eu tive com a Alicia Valadares, que é uma grande pesquisadora sobre favelas,
E o que ela me deu, assim, é interessante que você guarde o pé na sua disciplina de origem, onde você tem um pouco o controle um pouco dessas perspectivas. E aí foi um pouco por aí, na construção do livro, enfim, da pesquisa de doutorado que deu a origem ao livro, foi tentar construir a favela como objeto jurídico, né? E como essa relação da construção dessa ficção do que seria a favela juridicamente impactou e teve repercussões sociais também, né? E aí a dinâmica era construir isso numa longa duração, né? Então acho que de alguma forma tanto o que eu tinha de conhecimento do direito como que eu fui adquirindo no que diz respeito à história, e depois eu acho que são dimensões importantes também porque o material que eu li, a bibliografia, tinha gente desde o serviço social até a geografia, a sociologia, ou seja, tentar de alguma forma fazer um grande panorama do que vinha se discutindo sobre favelas até então. É claro que até 2002, 2003, 2004, quando eu começo o doutorado, a gente já tinha um volume importante de material sobre favela, mas de 2002, 2003 para cá foi realmente um boom, um absurdo, né? Enfim, então é como que de alguma forma grande parte dos programas de pós-graduação começaram a trabalhar de maneira mais sistemática a questão de favelas e sobretudo a história, né? Então eu costumo falar que os assistentes sociais desde a década de 40 trabalhavam favelas, os geógrafos, urbanistas, enfim, a partir da década de 50, 60, mesmo advogados, juristas, a partir de 60, 70 a gente já vê material, mas é engraçado que os historiadores de maneira mais consolidada e sistemática é praticamente a partir dos anos 2000, né? Então era uma dificuldade por parte dos historiadores de compreenderem que esses espaços também têm história, né? E isso não quer dizer que outros profissionais, sociólogos, inclusive a Alissa Valadares, por exemplo, ou outros, né, geógrafos, enfim, pensaram e levaram em consideração a questão do tempo, de projetar essa questão do tempo como uma reflexão densa para compreender questões do presente, né? Mas de pensar isso mais historicamente é um movimento dos últimos 20 anos, talvez. E o seu doutorado ele foi em Paris, correto? Isso. Como foi toda essa sua experiência de estudar, morar em uma cultura diferente? Isso. O primeiro ponto, assim, eu nunca fui para morar, né? Assim, eu fui para passar um ano e eu consegui, enfim, no final desse primeiro ano. Eu sou português também, e o que me ajudava, pelo menos no mestrado, bom, no início eu fiz mudança, eu trabalhei no mercado das pulgas, eu fiz de tudo. Depois de 4, 5, 6 meses lá, eu consegui acesso a uma bolsa de critério e fim social para os comunitários, que eles chamam, o pessoal da União Europeia. E depois do primeiro ano, quando acabei o mestrado, eu me candidatei a uma bolsa do governo francês e acabei conseguindo, né? E são coisas que a gente nunca sai sabendo onde a gente vai chegar, né? Então, assim, eu fui para passar um ano, era um pouco para refazer academicamente, pessoalmente, enfim, de ter uma experiência fora, alguma questão assim. E no final das contas isso acabou dando 7 anos, né? Enfim. E com 2 filhas francesas, 2 filhas que nasceram na França, não são francesas. Mas, enfim, a experiência foi interessante. Eu acho que a França me trouxe uma forma de fazer pesquisa, um rigor, algumas questões que eu acho extremamente interessantes na reflexão da escrita. Eu acho que eles têm a organização do plano de escrita, eles são super rígidos em relação a isso. Eu acho que outra questão que me deu muita experiência também foi quando eu consegui a bolsa de doutorado, eu me candidatei a ser monitor, então eu comecei a dar aula, né? E para mim era uma coisa muito louca, porque eu, com 2 anos na França, eu comecei a dar aula de história, que eu nunca fiz história, na verdade, eu fiz direito. Enfim, então eu estava dando aula na faculdade de história para os franceses, ensinando fascismo, nazismo, não sei o quê. Depois, paulatinamente, eu fui absorvendo cursos mais voltados à América Latina ou a questões urbanas. Mas inicialmente eu tive, enfim, então o tanto que eu estudei para a tese, eu estudei para dar aula, né? E como imigrante, enfim, a gente tem sempre uma pegada que a gente tem que fazer 20 vezes melhor do que eles, né? Então era sempre, eu passava a noite preparando aula, enfim, o que eu tinha, assim, era um esforço de provar que. E o que eu acho que eu observei muito claramente, assim, muitas riquezas, questões muito importantes na França, eu aprendi com muita gente e até hoje guardo grandes amigos e que o que me mantém uma relação com a França muito, muito próxima. Então, eu acho que desde que eu voltei, eu fui pelo menos uma vez ao ano lá, né?
então querem projetos de pesquisas, como professor convidado. Então essa é uma relação bem bacana que se manteve. Por outro lado, eu aprendi também assim que esse tipo de relação ela tem que ser muito por igual, né? Então, eu acho que essa é uma construção muito forte e eu tenho a impressão que o que a gente produz aqui não deixa a desejar nada do que eles produzem lá, né? Então, acho que essa interação assim é importante nos dois sentidos, né? E assim, no momento que eu estava para voltar em 2009, eu tive o convite da PUC para voltar e acabei aceitando. Eu tinha chance de ficar também, enfim. Era um pouco esse momento quando a gente acaba o doutorado, a gente fica num limbo, né? Então eu consegui um pós-doutorado, né? Foi mais um ano, mas depois eu fiquei, eu dava mais aulas, mas era um pouco entre os dois. Tinha a chance de ficar lá, mas estava se concretizando. Aí eu tive a chance de voltar, mas nesse momento, em 2009, eu achei bem bacana voltar. Enfim, não me arrependo até hoje, mas sobretudo porque eu acho que o Brasil vivia um momento de uma esperança, de uma possibilidade. A universidade francesa, a gente era falado no mundo todo, eu encontrava brasileiro em tudo que é canto, com Ciência Sem Fronteira, não sei o quê. Ou seja, existia uma presença do que a gente produzia e uma aspiração, né? E em compensação na França eles já viviam um período de enxugamento de custos. É claro que o que eles têm de recursos já é extremamente excepcional, né? Mas é um processo realmente de enxugar laboratórios, enfim, existia uma crítica social, um mal-estar grande nesse sentido, né? Então, para mim, vir aqui era como enxergar algo de futuro que poderia acontecer, de possibilidade. É claro que de 4, 5 anos para cá, ninguém imaginava que viveríamos o que vivemos hoje. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? A França me trouxe questões importantes, eu acho que tanto pessoalmente quanto para a minha produção, assim. É claro que era algo muito absurdo, e todo mundo me questionava isso, por que eu fui estudar favela na França? Então, esse era um questionamento, assim, a prática, como funcionava o meu ano, como eu comecei a dar aula. Então, quando dava o mês de junho, assim, início de junho, eu vinha para o Brasil e eu ficava 3 meses e meio, junho, julho, agosto, setembro, até mais ou menos meados de setembro. E aí, nesses 3 meses aqui, eu trabalhava que nem um louco, né? Tirava foto de tudo, cópia de tudo, fazia, enfim. Na tese eu não trabalhei em entrevistas, né? Eu comecei a trabalhar muito mais em entrevistas depois da tese. Mas eu vivi em arquivo durante 3 meses, arquivo, jornal. Enfim, hoje todo mundo que trabalha jornal é hemeroteca, né? Que o jornal está lá na internet. Não, eu fiquei trabalhando naqueles microfilmes, eu ficava dias e dias na Biblioteca Nacional fazendo aquilo tudo. E aí eu juntava uma mala de papel e voltava para a França e processava isso durante o ano, né? E vim, enfim, acho que teve uma vez ou outra que eu consegui, com um projeto, vir no meio do ano, mas era muito raro. E como foi explicar para os franceses o que era favela? Qual era a percepção que eles tinham do tema? Eu acho que hoje menos, né? Tem uma distinção especificamente onde eu estudei, né? Porque na Universidade de Paris 7 era um laboratório muito específico, era um departamento muito específico, porque a gente estudava os países do Sul, que eles chamavam, né? Enfim, essa lógica de Sul global. Na verdade, o laboratório se chamava inicialmente Países do Terceiro Mundo, né? Mas depois que, enfim, caiu o Muro de Berlim, era uma galera desde a década de 70, eles foram mudando o termo. Mas o que era interessante é que eu tinha contato, não necessariamente pessoas que discutiam a questão urbana. Então, por exemplo, o meu orientador, ele se chamava Jean-Pierre, ele morreu tem uns 2 anos, e ele era especialista, porque ele era o professor da América Latina do departamento. Mas ele era especialista da causa agrária peruana do século XVIII, XIX. Enfim, ele era um marxista convicto, enfim, uma pessoa muito atípica, muito reconhecida academicamente, mas muito atípica pelo seu temperamento. Então, normalmente o orientador, a gente sempre usa o orientador para nos abrir portas, né? E com Jean-Pierre eu nunca usava o nome dele, porque acho que as pessoas odiavam mais ele, reconheciam, mas tinham sempre uma relação complexa. Mas comigo foi uma relação realmente muito boa, mas ele não conhecia nada, né? O que ele conhecia de favela era como um intelectual francês, enfim, ele não era perdido também, né? Ele veio algumas vezes no Brasil, mas sobretudo na América Latina, mas depois, em termos de literatura, de referências, disso tudo, não. Isso ele realmente não tinha. E por parte dos moradores, algumas questões são complexas, enfim, eu acho que hoje menos, mas
entender essa dinâmica da informalidade, essa presença do Estado, mas que Estado é esse? Porque eu acho que o Estado, porque ao contrário, por exemplo, de alguns países, de alguns colegas meus que estudavam a África, por exemplo, onde a presença do Estado é muito fraca, né? O Estado, e ele é muito associado a um Estado colonial, enfim. Então, as práticas jurídicas distintas, o que eles vão nomear como pluralismo jurídico, tudo isso, ela tem um significado muito distinto no Brasil, que o Estado é super presente nas favelas, mas é uma presença muito específica, né? Então, traduzir essas questões todas, compreender essas dinâmicas, realmente foi um desafio. Mas eu encontrei muitos interlocutores, né? Pessoas muito interessantes, menos na história, mais na geografia, então, mais o Nicolas Baltês, por exemplo, enfim, outros que trabalham a questão, Sylvain Sochaux, outros que trabalhavam já eram especialistas do Brasil e que, inclusive, permitiram uma articulação interessante. Agora, o que me facilitou muito é que o período que eu estive no Brasil, o Brasil era a meca, era o sonho, era o país realmente do futuro, né? Eu fui em 2002, final de 2002 para 2003, foi justamente no início foi depois da eleição do Lula. Então, assim, o Brasil fazia parte do sonho francês, né? Da possibilidade, enfim. Então, o mundo olhava para o Brasil com outro olhar, né? Então, a gente tinha uma outro tipo de perspectiva. E, especificamente, os meus colegas, eles vinham, e era um país que discutia os países do Sul, então tinha essa coisa terceiro-mundista. Então, eles vinham essa loucura assim, enfim, o Brasil vai sair desse império aí de controle, ele vai realmente ter uma perspectiva, enfim, lá também tinham muitos desenvolvimentistas, mas uma questão muito mais autônoma, muito mais tropical, né? Enfim, muito mais brasileira, né? Enfim, então isso também facilitou muito essa possibilidade desse intercâmbio, né? Muito distinto da representação que o Brasil tem hoje, né? Enfim, a gente realmente perdeu completamente a centralidade, a visibilidade, inclusive em termos de políticas públicas e de projetos. Hoje o Brasil não faz parte jamais de nenhum objetivo, de nenhuma, por exemplo, grande instância de fomento de pesquisa internacional. Você nos deu agora uma boa introdução, né, de como foi o desenvolvimento da sua pesquisa, mas como surgiu essa sua vontade de estudar as favelas cariocas, em específico as cariocas? Isso é uma boa pergunta, porque certa vez o Museu da Ciência de Caxias, ele me chamou uma vez para fazer uma palestra, mas ele falou assim, você não fala nada do que você estuda, fala de você. Isso é meio super esquisito, porque era um encontro com cientistas, o que eles falam. Eu acho assim, eu acho que tem uma experiência que era voltada à militância, a trabalho muito relacionado a grupo jovem, enfim, a questão muito da Igreja Católica, o que me trouxe uma interação e uma possibilidade de contato, né? Eu tinha contato sobretudo com favelas de Petrópolis, enfim. Então não era um mundo que para mim era estranho. Enfim, eu conhecia, eu tinha amigos, enfim, a gente circulava um pouco nisso, mas eu não tinha, antes de ir para a França, uma reflexão do mundo que eu estaria, do que como eu ia trabalhar isso, como isso. Mas eu acho que tinha uma sensibilidade, pelo menos, né, social. E, bom, eu sou tijucano, e na Tijuca, onde você olha, você vê favela, não tem jeito, faz parte da dinâmica, né? Enfim, eu sou salgueirense, torço também para Unidos da Tijuca, enfim, mas então Borel, Salgueiro, tá tudo. O que eu quero falar é que essa dinâmica é muito presente, né? Aí eu acho que veio de alguma forma como uma necessidade, e isso foi uma dimensão que para mim era muito marcante, sobretudo de troca de profissão, né? Porque nada contra o advogado, mas eu trabalhei num grande escritório de advocacia que a gente defendia empresas, enfim, Coca-Cola, Lafarge, grandes empresas, e Peugeot e companhia. E para mim era muito, em um momento dado eu trabalhei trabalhei direito tributário, depois direito do trabalho, e para mim era muito difícil defender as grandes empresas contra os trabalhadores. Então acho que para mim toda essa dinâmica foi também uma mudança de vida, uma mudança profissional, uma mudança de maneira de encarar, que era muito mais condizente com o que eu acreditava, nas coisas que eu acreditava, né? E eu acho que foi dessa dimensão que nasceu isso tudo. Depois, especificamente, o objeto, enfim, eu já tive um montão de outras coisas que eu trabalhei, mas especificamente em relação à tese,
Por exemplo, na França não tem essa questão de qualificação que tem aqui, né? E a relação com o orientador, porque o doutorado não tem aula, né? Então a relação do doutorado com o orientador pode ser muito boa, ou o orientador pode ser um total ausente, né? Assim, que você vê uma vez por ano e pronto. O meu orientador especificamente eu encontrava muito. A gente no início era com café, no final era com uísque. Então a gente passava horas, a gente convidava, ele foi na minha casa, enfim, era uma relação que nem era muito comum na França, mas se construiu assim. E depois eu acho que ele tinha uma perspectiva também de uma reflexão em consciência social, então acho que isso me trouxe possibilidades, mas não tanto especificamente teoricamente. Eu acho que isso era muito mais um diálogo do que ele me passar elementos, porque não eram elementos, objetos que ele trabalhava tanto. E aí, para mim, assim, essa pergunta da tese, isso demorou a sair, demorou a brotar. Eu acho que foi praticamente já no momento da escrita, né, que eu tentei entender como construir essa favela como objeto jurídico, isso tudo. Mas eu acho que nasceu um pouco disso, desse tipo de relação, e eu nunca poderia imaginar que eu ia ficar tanto tempo discutindo essas questões, enfim. Mas nasceu um pouco ao azar, mas sobretudo de um conhecimento de uma realidade que eu já encontrava por outros viés, né, por outras possibilidades, outras arenas, e que de alguma forma eu identificava que era meritória de algum tipo de reflexão. E eu acho que pensar também o conhecimento, o saber e a universidade com uma grande inserção social, né, com um grande papel social que ela tem que exercer na sociedade. Eu acho que esse é o papel também do pesquisador, né? Como esse tema favela pode ser inserido no meio acadêmico? Como foi feita a escolha do recorte que você abordou no doutorado? Então, eu acho que teve o corte primeiro, assim, o meu orientador, ele era completamente contrário a teses comparativas, né, que isso era muito comum, gente que ia estudar França, Brasil, porque, bom, por exemplo, na França tiveram favelas, né, classicamente falando, né, na década de 50, 60, com uma grande população imigrante, sobretudo de portugueses, argelinos. Mas rapidamente eu procurei focar especificamente no Rio de Janeiro e nas favelas carioca. Eu comecei a compreender a dimensão do direito como uma dimensão, uma lacuna na reflexão sobre as favelas, sobretudo em uma perspectiva histórica, né? Então, de compreender o desenrolar de alguma forma e tentar entender que você constrói um conceito de favela, conceito esse, que dialoga com a realidade, mas que também constrói a realidade, né? Tanto pelo direito, quanto, por exemplo, pelos censos, né? O censo também tem um papel importante de tentar definir o que é favela, mas definindo, ele acaba influenciando essa realidade. Enfim, então foi um pouco esse esforço, e nessa dinâmica, acho que um autor que me ajudou muito, que se chama Jacques Comagne, que ele usava uma expressão que se chamava análise sociopolítica do direito. Ele é do direito, e o que ele falava é o seguinte, é que muitas vezes a gente trabalha o direito não pelo direito em si, pelas suas tecnicidades, enfim, mas o que de sociológico, o que dos aspectos sociais o direito nos traz como chaves analíticas de leitura, né? E eu acho que foi um pouco nessa perspectiva. Então, eu procurei trabalhar o direito urbanístico e como ele, de alguma forma, definiu esse espaço, né, que seria a favela, tentando entender o diálogo disso com a sociedade, ou seja, como parte desse direito é fruto dessa sociedade, mas de alguma forma o direito também, por sua vez, dialeticamente influencia essa sociedade. E para isso, então, duas dimensões me pareceram importantes. Uma primeira, a dimensão interdisciplinar, então de realmente trabalhar a partir de ferramentas de diferentes disciplinas que poderiam me ajudar na compreensão desse objeto, né, desse espaço favela dentro da cidade. E um segundo ponto, trabalhando muito repartir qual é o nome dele, historiador, bom, de trabalhar a perspectiva da longa duração, entendeu? Como é o nome dele, do francês, do historiador, vou lembrar aqui, volto o nome, mas de trabalhar realmente na longa duração, né? Então acho que esse foi um elemento importante também, então eu não poderia pensar 10, 20, 30 anos para compreender o desenrolar dessas grandes estruturas jurídicas, de como elas impactavam a sociedade, na definição, e nas representações, nos impactos sobre essa população de favela, eu compreendi que a reflexão em longa duração era interessante.
o que traz elementos importantes, é um tipo de pesquisa, mas é claro que a gente deixa vários elementos no decorrer dessa reflexão e que depois, em artigos, em outras pesquisas, eu comecei a me focar mais especificamente, né? Mas o objeto foi mais ou menos esse. Como você já disse, você trabalha esse tema favela já há algum tempo, e mesmo ainda hoje ele continua sendo importante para você? Continua sendo presente na sua vida esse tema? Continua. Eu não sei se eu tinha que ir mudando, o que eu tenho que fazer, não, mas continua. Eu acho que ele foi ressignificado desde que eu voltei, né? Enfim, quando eu vim aqui na França, eu tinha muito hábito de visitar algumas favelas, tanto por colegas arquitetos e por lideranças, mas é claro que morando aqui, essa possibilidade foi outra, né? Então, e eu tenho muitas trocas, sobretudo com os meus alunos. Então, tenho grande parte dos meus alunos são de favela, são da Baixada, são do subúrbio, enfim. E grande parte também de alguns interesses que eu começo a adquirir vieram de indagações que eles trouxeram também, foi desse diálogo, né? Então, acho que isso me trouxe um mundaréu de outras questões, né? Eu acho que, especificamente, eu tenho como grande objeto e temática é a cidade, né? São as questões urbanas, acho que essas dimensões que... E, pouco a pouco, eu estou tentando também abrir outras perspectivas. Então, eu já escrevi sobre grandes reformas urbanas na cidade, a abertura da Presidente Vargas, o papel da Praça 11 nisso tudo. Dentro do grupo de pesquisa, a gente está tentando abrir também um viés importante de reflexão sobre o subúrbio do Rio de Janeiro, sobre a Zona Oeste, tentar entender que as identidades cariocas foram muito marcadas, inclusive por mim, enfim, por os pesquisadores, asfalto e favela, né? E a gente acabou não repensando uma série de outras identidades e particularidades que marcaram também a urbanidade, o ser carioca, né? Por exemplo, o subúrbio, né? Tem muita pouca coisa escrita sobre o subúrbio, muito menos do que sobre as favelas, mas que são marcantes, né? Enfim, inclusive nas reproduções, a gente chama, você é um suburbano, isso é coisa de suburbano, enfim, como que essa dimensão, ou algo, até um discurso muito positivo, né? Mas eu sou suburbano mesmo, eu sou cria, enfim, como a gente fala de favela. O que eu quero falar é que essas dimensões, elas, inclusive na própria reflexão de favela, né? Eu acho que existem favelas, né? Então, a Rocinha, Santa Marta, Chapéu Mangueira não é igual ao Alemão, a Cari, enfim, a experiência desses moradores nessas favelas da cidade é completamente distinta, né? Enfim, a começar pela questão do transporte, pela precariedade, por ter que ficar 3, 4 horas no transporte por dia para trabalhar, para estudar. Eu me lembro muito bem de um aluno que morava na Rocinha, que quando ele casou, ele não conseguiu comprar nada na Rocinha, não tinha dinheiro, mas ele conseguiu comprar Minha Casa Minha Vida. Então ele foi morar, acho que Maria da Graça, alguma coisa assim. E quando ele chegava na PUC, ele falava assim, eu não tenho nenhuma sensação que eu melhorei de vida, não. Hoje eu tenho apartamentos, mas assim, eu demoro 2, 3 horas para chegar aqui. Antes da Rocinha, eu vinha andando. Eu descia a Marquês São Vicente e em 5 minutos eu estava aqui. E ele falou, olha, uma experiência que para mim é marcante é voltar para casa. Ele falou assim, 2 da manhã, 3 da manhã, aonde eu estivesse na Zona Sul, eu encontrava um ônibus para chegar na Rocinha. Ele falou, Maria da Graça, depois de meia-noite, acabou, não tem ônibus, não tem nada, não chego. Depois que o metrô fechou, ele falava, eu não consigo mais chegar em casa, né? Ou seja, tem uma experiência urbana que se sobrepõe, né? Então, enfim, então acho que essas dimensões, acredito que tem muitas questões, né? E para mim, sobretudo, a leva de intelectuais favelados, eles vão trazer dimensões muito mais interessantes e de questões que provavelmente eu nunca consegui enxergar, não tive capacidade de enxergar, e acho que eles vão fazer muito melhor que a gente. Uhum. Foi a partir da sua tese que você pensou em publicar o livro Favelas do Rio de Janeiro, História e Direito, correto? Então, nos conta um pouquinho como foi esse processo para decidir publicar e o desenvolvimento desse conteúdo acadêmico para o formato de livro. Na verdade, foi até o livro primeiro, é bem louco isso, mas o livro primeiro foi publicado em francês, né? Então ele foi publicado em 2010 e foi muito engraçado porque eles mandaram a editora lá, a Harmattan, eles me mandaram uma carta que nunca chegou, é muito engraçado. Isso no correio francês isso nunca acontece. E aí não sei por que um dia eu fui lá perguntar, olha, eu queria ver, eu entrei em contato.
E aí eles falaram, não, a gente mandou, tá aqui, ó. Eu falei, não, mas eu nunca recebi. Eu falei, não, se você quer, enfim. Aí eu comecei o trabalho. Tem um trabalho grande de edição, inicialmente, assim, porque na tese a gente escreve muito mais, né, do que normalmente vocês aí da editora gostam. Então, eu tive quase aí uns 30%, 20%, 30%. Por exemplo, quem lê o livro, for ler o livro, vai ver. Eu adoro nota, adoro botar um montão de nota, eu faço um montão de referências. Assim. Então, mas na tese ainda fazia mais, né? Então, é claro que chega uma hora que a gravação acaba, para, não dá mais. Então, teve um certo trabalho de edição, mas em grande parte não teve modificações maiores no plano, no conteúdo, não. Então, eu posso falar do livro nesse sentido, que é um pouco o mesmo da tese. Né? Na França, eles têm muito essa ideia do plano nas ciências sociais, história, enfim, no plano em 3 partes. Né? Tem tese, antítese, síntese, organizar essas 3 partes. Então, esse foi um primeiro esforço que eu tive. Então, o livro se divide, né? O primeiro que é a constituição do objeto favela, depois a deconstrução entre parênteses, e, por fim, a reconstrução. Né? Então, essa foi a ideia e todas essas dimensões, elas têm, inicialmente, né, essas grandes partes, um corte cronológico. Né? Então, só que no interior dessas partes, eu coloquei 4 capítulos em cada parte, e aí essas partes eles não são necessariamente cronológicas, né? Então podem ter capítulos que são temáticos, que se sobrepõem, né? Então, por exemplo, sobretudo no quinto e o sexto, eles abordam questões parecidas com viés distintos, mais social, outro que eu abordo mais a questão jurídica, o 11º, se não me engano também, mas para o final, enfim. Então essas questões não são somente cronológicas, mas dentro dessa cronologia das partes, né? Das grandes partes. Enfim, então quando eu trouxe eu propus para a editora PUC, quando eu comecei a dar aula na PUC, foi todo um trabalho de tradução, então isso era muito louco, porque a tese, depois, enfim, de 7 anos, eu escrevi em francês mesmo, eu já consegui escrever em francês, eu tinha um corretor, uma pessoa que eu escrevi e passava para ele era até um brasileiro de família francesa que morava aqui, eu passava da França para cá, ele corrigia, porque era mais barato do que lá, e corrigir 5 vezes mais barato do que traduzir. Né? E para alguns tradutores, eles acham que é até melhor traduzir quando a escrita é muito ruim, porque eles quase têm que reescrever tudo. Mas eu acho que a minha até não estava tão péssima. Hoje eu tenho muito mais dificuldade, depois de 12 anos aqui, de escrever um grande volume em francês, mas com 7 anos na França eu já sonhava em francês, enfim, então eu tinha sotaque falando português, então tinha essas loucuras. Mas aí eu tive que fazer um trabalho ao contrário, né? Que foi um trabalho de tradução para cá. Então, que eu consegui um tradutor, que, se eu não me engano, foi o mesmo que me corrigia, que traduziu. E aí você tem alguns trabalhos, porque algumas questões que eu traduzi para lá, o tradutor, citações, referências, eu tinha que buscar direto nas fontes, né? Eu não podia retraduzir algo já traduzido. Então, teve um trabalho assim. E depois, um trabalho de algumas expressões, algumas questões que fizessem sentido no português. O que, no nosso caso, era mais simples, porque o trabalho que eu tive foi fazer com que essas palavras em português tivessem sentido em francês. Né? Então, a retradução disso foi um trabalho mais simples. Mas, por exemplo, o livro foi publicado recentemente em espanhol, pela uma faculdade jesuíta também, a Javeriana, né, de Bogotá. E eu tive esse trabalho, né, de encontrar palavras que funcionassem no espanhol também todo. Mas então é um pouco isso. Eu acho que tem um certo trabalho, né? Eu acho que, por exemplo, alguém que esteja nos escutando e tem interesse, né, de publicar, eu acho que tem alguns trabalhos que valem, outros que valem muito a pena publicar, mas que talvez em formato livro seja mais difícil e que talvez seja mais fácil multiplicá-los em vários artigos, enfim. Então isso tudo depende um pouco do trabalho e da possibilidade, assim. Mas eu acho que no meu caso mudou um pouco em relação à tese para o formato livre. O que mudou realmente no interior foi um trabalho de edição, né, de corte, enfim, acho que na tese a gente explica novamente a coisa. Parece que é uma perspectiva que a gente está sendo julgado, né? Então, eu acho que no livro a gente tem que ter um formato de escrita também que não pode ser puramente acadêmico, muito acadêmico, para que a gente possa ter um público mais amplo, né? Enfim, que não seja estritamente, lá no meu caso, os avaliadores da banca, né? Enfim, então acho que isso
Eu não sei se eu fiz bem, mas eu acho que esse é um esforço importante, né? Que provavelmente vocês da editora PUC devem penar quando recebem material de fruto de tese, enfim, de trabalho muito acadêmico, assim. O primeiro livro foi publicado em 2010 na França e o segundo em 2013. Teve alguma alteração no conteúdo pelo país que você estava publicando? Boa pergunta. Teve sim. De 2010 para cá, o de 2010 para 2013, porque o de 2010 já era um trabalho de 2007, né? Então, é claro que quando no final atualizei algumas coisas, mas em 2013 teve sim, eu fiz algumas atualizações, mais na parte final, mas não tendo também o esforço de querer tudo falar, né? Enfim, porque senão o livro vai virar tipo sei lá, uma coisa Barça da vida, assim, que cada nova edição a gente tem que acrescentar um capítulo, não dá mais conta. Enfim, eu acho que em algumas dimensões ele traz elementos importantes, mas eu não posso falar tudo até, enfim, fica para outros livros, né, para outras publicações. Mas eu atualizei sim, sobretudo o livro em português. O de português, o publicado com a gente aqui, com a editora PUC Palos, né, e a Palos. Depois a versão em espanhol não, eu praticamente o que eu atualizei foi muito uma apresentação diferente, foi uma introdução que eu coloquei alguns novos elementos, mas o conteúdo como tal eu atualizei muito pouco, não fiz nada não. Agora da versão francesa para o português sim, eu fiz algumas atualizações. E esse discurso democrático que você conversa no livro em relação às favelas é fundado em conceitos como o da reabilitação e o da regularização. Ele vem de um projeto de urbanização do governo para a cidade ou é apenas uma resposta à pressão dos moradores? Eu acho que é duplo, né? Vem um duplo sentido. A partir o esforço da mobilização política nas favelas já há algum tempo, desde o início do século XX, que elas se pautam sobre um esforço de melhoria local, né? De acesso à água, à luz. E é claro que, historicamente, as favelas sendo associadas à ilegalidade, né? Não permitia que elas fossem conectadas a essas redes, né? Então, de alguma forma, por parte do Estado, existia um esforço de uma certa tolerância precária de manter os aspectos precários e provisórios da favela. O que, em última análise, o que está realmente em jogo era a ideia que a favela não tinha direito a estar ali, né? Então, em um momento ou outro, a maior parte do escopo jurídico, e por isso que eu falo da deconstrução, da reconstrução dessa dimensão, porque ela trabalhava sempre na perspectiva que a favela ela era transitória, né? E que um momento dado, e isso era muito fortemente marcado, inclusive nas teorias sociais que tentavam dialogar com isso, enfim, a teoria da marginalidade, a cultura da pobreza, era muito essa vinculação, que era uma etapa, por exemplo, do imigrante rural que chegava na cidade e que o sonho dele seria comprar um lote no subúrbio, ser proprietário e sair da favela. Só que pouco a pouco a gente começava a ver na década de 50, 40, 50, nos jornais, enfim, que já tinham gerações que moravam na favela, que já tinham se apropriado da favela como espaço realmente coletivo, ou seja, aquilo era um lugar, tinha relações, tinham querências, tinham construção de identidade, eles criaram seus filhos, ou seja, aquilo não era só um espaço transitório, mas tinha um valor, tinha uma importância, né? Nessa perspectiva, sobretudo a partir depois da ditadura, quando tem esse momento muito forte de uma política mais sistemática de remoção, que a gente vai remover quase 140 mil pessoas num período aí de 15 anos, mais ou menos, há um esforço por parte dos moradores e o contexto da democratização colaborou extremamente para que se voltasse as políticas não mais para a remoção, mas para a urbanização e a regularização desses espaços. Mas a regularização é um aspecto interessante de análise, que nos cabe aqui uma reflexão, que eu acho que boa parte da regularização e a luta por títulos, ela se dá justamente em contextos de conflito, né? Ou seja, quando existia o risco de uma remoção, acessar títulos era mais um elemento importante que poderia ser uma ferramenta contra uma possível expulsão e despejo. Mas, normalmente, em contextos de temperatura e pressão normal, enfim,
a gente não enxerga muito por parte dos moradores uma mobilização por títulos. A gente não vê gente da favela fechando rua, eu quero título de propriedade. Existe uma compreensão muito clara entre os moradores, quem é proprietário, quem é inquilino, enfim, essa regra existe. Não estou falando que não existe essa sensibilidade de ser proprietário, de construir algo, de alugar, isso existe, mas talvez não a titulação como um objeto como tal, né? Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, grande parte das políticas de regularização fundiária todas foram um fracasso, nada chegou. E eu acho que existe uma questão técnica que é realmente complexo lidar com isso. Eu acho que existe uma dificuldade por parte da sociedade, dos poderes públicos, de compreenderem que a informalidade tem uma função social, que é também, que não pode ser só o problema, ou seja, é preciso dialogar com essas práticas, porque muitas vezes o que a gente acha que é solução pode se tornar novos problemas. Então, por parte dos moradores, eles não identificam isso claramente como uma solução. Então, eu acho que esse é um elemento importante. Então, como que, de alguma forma, né, essa ideia da titulação e da regularização, para muitos desses moradores, estar, de alguma forma, na informalidade é também um mecanismo, uma possibilidade de acessar recursos e possibilidades da cidade. Enfim, então, eu acredito agora, o que eu acho, então, que isso, na verdade, o que está em jogo na regularização não é só questões técnicas, que são difíceis, mas são questões políticas, sobretudo, né? Então, não há, no final das contas, por parte de nenhum dos atores, nenhum esforço realmente concreto de regularizar. E eu acho, como eu venho do direito, eu acho que, inicialmente, isso para mim era um ponto muito importante, né? Regularizar as favelas, enfim. Hoje eu já não sei se isso vale tanto a pena, já não é algo que eu brigue tanto, já não é um problema. Eu tenho a impressão, às vezes, que esses projetos de regularização, eles bagunçam algo que já funciona. Enfim, então eu acho que é muito mais complexo essas dimensões de compreensão. Mas eu acho que existe, sim, a parte da urbanização. Agora, nos dias atuais, eu vejo um fenômeno muito esquisito, porque, por exemplo, na década de 80 e 90, os moradores lutavam por urbanização. Hoje, eu acho que existe um certo receio pela presença do Estado, inclusive nessas dimensões. Eu acho que o Estado de 2010, contexto dos Jogos Olímpicos, o PAC, enfim, uma série de dimensões, ele acaba removendo muita gente a partir da urbanização, né? Então, eu vou construir um teleférico que eu removo uma grande quantidade de pessoas sem nenhuma demanda por parte da população. Então, eu enxergo uma modificação também hoje em dia que eu não enxergo por parte da mobilização nas favelas uma luta por grandes projetos de urbanização. Eu vejo muito mais lutas pontuais. Enfim, teve um desabamento, reconstruir o muro de proteção, a questão da bomba de água da cidade não está funcionando, reformar. Eu enxergo que de 10 anos para cá houve uma quebra de confiança, de legitimidade do Estado nas favelas de maneira muito brutal, né? E acho que isso se manifesta também nas formas e conteúdos de mobilização política das favelas. Sim. No prefácio à edição brasileira, Luiz Antônio Machado da Silva diz que, indiretamente, o livro fala das lutas urbanas e do protagonismo das camadas populares cariocas. Como isso se faz presente no livro e como você percebe esse protagonismo atualmente? Mudou alguma coisa? O Machado, é importante falar que a maior parte desses escritos de teorias da marginalidade, enfim, essas dimensões super homogeneizantes das favelas na década de 60, não só nas favelas, mas, enfim, dos espaços de pobreza, de alguma forma, o Machado, ele está vivo, enfim, continua produzindo, mas ele tem texto desde a década de 60, né? Ele tem um texto de 67 que chama Política da Favela, que já era brilhante e já era muito crítico a essas dimensões, né? Então é uma figura que trabalha muito esse protagonismo, né? Eu acho claramente, né, grande parte da mobilização política e da constituição dos espaços das favelas, eles se deram a partir do agenciamento e das articulações desses moradores, né? E talvez um pouco menos no livro, mas algo que eu continuei trabalhando posteriormente, por exemplo, todos os acessos aos serviços, de compreender como as favelas se constroem, se reproduzem, não de maneira espontânea, como normalmente se fala, mas a partir de interesses e políticas e intenções muito bem definidas por parte dos moradores, né? Então, por exemplo, eu trabalhei muito em sociedades de água na favela da Formiga, e como existe uma rede de captação de água do Parque Nacional de Tijuca extremamente fina e complexa, né, que nos revela um grande conhecimento técnico,
mas também de tecnologia social, de gestão coletiva de um bem comum, né? Ou seja, o que eu quero falar é que essa construção de mobilização, de articulação política, de construção do bairro, dos espaços recreativos, tanto em escolas, como igrejas, como clubes recreativos, ou seja, isso tudo de alguma forma nos demonstra claramente um grande esforço por parte da população de construir a cidade, né? De identificar como esses espaços fazem parte também do que a gente considera cidade, ao contrário do que a maior parte dos conceitos identificados às favelas, que sempre pontuam a dimensão das lacunas, né, do que falta dos atributos urbanos para considerar as favelas como cidade. Quando a gente começa a compreender essas dimensões, a gente vê como a importância da mobilização, tanto em termos políticos concretos, de fechar a rua, era muito comum na década de 50 de bater nas rádios, nos jornais, de ir no Palácio do Catete, reclamar com o presidente, enfim, quanto nas dimensões também de construção do próprio bairro, né, de articulação política, de dimensão quem pode construir aqui, quem não pode, acesso a serviços, formulação de uma escola local, ou seja, todas essas dimensões tiveram um papel importante, como é que esses espaços, apesar muitas vezes do esforço, seja de quais foram os profissionais, de tentar impor um modo de viver na cidade, a favela de alguma forma acaba sendo sempre insurgente nessas dimensões e subvertendo de alguma forma as pranchetas impostas, enfim, pelos intelectuais que pensam esses espaços, né? Enfim, então acho que a mobilização ela sempre foi presente, sempre é presente, de maneira distinta ou não, mas se reconfigura no decorrer do tempo de acordo com os interesses que estão em jogo. Pensando nas favelas do século XIX, como você entende a recepção que elas tiveram por parte do Estado e pela sociedade naquela época e como você enxerga hoje o destaque turístico e midiático que elas recebem? Isso é uma pergunta interessante para... assim, enfim, depois para falar de favela do século XIX é muito complexo, porque eu vou falar, porque não existia ainda essa ideia de favela construída, né, durante o tempo, de 100 anos, enfim, de um berço popular, essas dimensões todas, né? Então o século XIX ainda está se constituindo, né? O Cid Anchalub, um historiador, ele vai falar que o século XIX era o século dos cortiços, o século XX o século das favelas, né? Então identificar como espaço de representação, de reprodução e de cotidiano, de sociabilidade da população, enfim, mais pobre, enfim, dos grupos populares no Rio de Janeiro. Mas, especificamente dessa questão da visita, né, rapidamente as favelas elas suscitaram essa curiosidade, né? Então, a visita de grandes personalidades às favelas não é algo que a gente vê hoje, já era algo muito... Então, por exemplo, eu estou trabalhando com uma aluna agora, a visita do Marinetti. Marinetti era um futurista italiano que visitou o Rio de Janeiro em 1926 e 1936. E em 1926 ele foi visitar a favela da Providência. E isso apareceu em todos os jornais, tem muitos relatos sobre essa visita, inclusive com todo o paradoxo, né? Ele era um discurso futurista, né, que se aliou muitas vezes, se associou ao fascismo, enfim. E muita gente questionava o fascínio que ele teve pelas favelas, identificando, olha só, Marinetti, mas isso é passadista, não é futurista. Ou seja, a representação da elite brasileira e carioca não conseguia identificar que isso tivesse algo de futuro e de moderno, né? E essa dimensão das teorias da modernização sempre foram um elemento concreto na compreensão das favelas, né? Assim, os arquitetos modernistas, eles pensavam o modelo de cidade e, paulatinamente, concomitante, eles pensavam aquilo que não entrava nesse modelo, e, por exemplo, eram as favelas. Então, que não poderia ser. Então, a criatividade modernista, em termos arquitetônicos, eles tiveram muita dificuldade de compreender as formas de reprodução, de construção do espaço urbano, por exemplo, no Rio de Janeiro, também como elementos modernizantes, enfim. Mas isso não foi generalizante. Você encontra alguns autores já na década de 50 que começam a identificar elementos interessantes da própria arquitetura nesses espaços e nessas dimensões. Mas isso para voltar à pergunta, né? Então, como que, de alguma forma, as favelas, né, desde sempre, desde cedo, elas começaram a ser um objeto de representação e de curiosidade, de visita. É claro que muitas vezes quase como uma ideia de safari, né? Enfim, deixa eu ver como os pobres vivem, se reproduzem, enfim, nessa dimensão. E é claro que isso ganha uma nova configuração nos dias atuais, porque na mesma dimensão
do esforço da mobilização política por memória, que se dá, por exemplo, em projetos de memória, em museus, não sei o quê, se dá também dentro, por exemplo, do turismo de base comunitária, né? Ou seja, existem uma série de moradores que são guias turísticos, que trabalham com turismo, e que querem fazer essa visita, né? Mostrar onde eles moram, mas a partir de outro viés, né? E eu participei de algumas dessas visitas, e grande parte dessas visitas acionam muito a discussão da memória, né? O passado, como que era, de forma... Então essa é uma dimensão importante também de curiosidade, mas também como uma pauta política, né? Para ressignificar esses espaços e dimensão, olha, aqui não é só marginalidade, não é só pobreza, não é só isso, existem milhares de outras questões que merecem, são meritórias de reflexão e de interesse, né? Então essas dimensões são interessantes, né? Como pautas políticas também atuais. Essas foram as questões que eu tinha separado para a nossa conversa de hoje. Acredito Foram que a gente ótimas. levantou, sim, nós levantamos temas, um debate muito importante para esse tema sobre favelas. Queria agradecer a sua presença em nome da editora Obrigado. Se você tiver algo a agregar também, fica à vontade. Se não, eu me despeço aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço as questões, foram super pertinentes, super interessantes, me fez pensar em um montão de outras dimensões, valeu, foi um excelente trabalho, e agradeço a PUC, a editora PUC pelo espaço, acho que vai ser super bacana escutar outros autores, enfim, identificar essa produção, acho que é super legal também da gente tentar construir formas e mecanismos distintos, mesmo que a gente não possa mais estar, por enquanto, presencialmente próximo, mas que, enfim, que o conhecimento, o saber, enfim, as relações que estabelecemos, e que a editora PUC faz isso mediada por livros e por páginas e por palavras, mas que isso possa perdurar, continuar, né? E agradeço ao trabalho de vocês e ao convite. Muito obrigada. Então, a entrevista com o autor de hoje fica por aqui.